tudo bem com vocês? Meu nome é Iago e hoje eu vou trazer uma aula com exercícios de função afim, que foi um conteúdo tratado nas aulas anteriores, que a Isabelle falou um pouco com vocês. Tá certo? Então, vamos para a primeira questão. Então, a primeira questão ela diz o seguinte: uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Aí mostra aí o gráfico e o comando da questão diz: qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, galera, a questão é uma questão do Enem de 2016, né? E é uma questão bem conhecida aí, ela fala de uma cisterna que começa em 6.000 litros e vai até o ponto zero em 3 horas. Então, o que a gente pode perceber aqui que no próprio enunciado diz, né? Que durante a primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. Então vamos destacar esse período aqui como sendo a primeira bomba, que é quando o X varia em 1 e o Y varia em 1000, né, que vai do 6.000 ao 5.000. E aqui a gente pode perceber também uma coisa que a Isabelle já falou nas aulas passadas, que é quando a função é decrescente, né, a reta é decrescente. Quando o x varia positivamente, né, o y ele diminui. Quando o x aumenta, o y diminui. E a gente pode perceber que aqui ele diminui em 1000. Então, em 1 hora. Então, se ele diminui em 1000, se a bomba 1 diminui 1000 em 1 hora, significa que ela tem uma vazão de 1000 litros por hora, que o gráfico está em litros por hora. Então beleza, a gente já tem a vazão da primeira bomba. Agora a gente tem que saber a vazão da segunda bomba. Perceba que nesse período aqui de 1 hora, que já passou 1 hora, então esse período aqui ele tem 2 horas, sendo que vai até 3. Quando o x ele varia 2 horas, ao invés do y variar 1000, ele vai variar 5.000, que aqui é o ponto zero, tá certo? Então, se ele varia em 5.000, nós vamos usar o mesmo raciocínio. Aqui, e um ponto importante, é que aqui é a bomba B1 mais a bomba B2, que é a bomba que a gente quer saber a vazão. Beleza? Então, 5.000 em 2 horas. Vamos fazer exatamente isso aqui, ó. B1 mais B2. B1 mais B2. Vai ser igual a 5.000 que vão ser vazados durante um período de 2 horas. E essa vazão aqui vai dar um total de exatamente 2.500 litros por hora. Então o que a gente percebe aqui? Que a vazão da bomba B1 mais a B2 é 2.500 litros por hora. E a questão quer saber exatamente o valor da bomba B2. E para a gente fazer isso, a gente vai ter que subtrair o valor da bomba 1. Então o valor da... Isso é diferente, né? O valor da bomba B2 vai ser igual a 2.500, que é a soma das duas, menos o valor da primeira bomba, que a gente descobriu que é 1000. E esse valor aqui, da B2, vai dar um total de 2.000 menos 1.000, 1.500 litros por hora. Esse aqui é o nosso resultado da primeira questão, que é o item C. Então, vamos para a próxima questão. Então, galera, a segunda questão, né, ela diz o seguinte: a raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos.
A campanha nacional da vacina antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 são informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação da cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Aí ele mostra aí o gráfico para você, né? E no comando da questão ele diz o seguinte: qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? E dá os itens aí. Então, vamos aqui para a resolução, né, galera? Então, a primeira coisa que você tem que notar é que na questão ele diz que o gráfico deu-se de forma linear. E quando ele fala isso, você já tem que se ligar e se lembrar da aula da Isabelle, que quando ele fala isso, a função que está agindo aqui no gráfico é uma função linear, né? Que ela falou lá. Aí você tem que lembrar dos tipos de funções que a Isabelle falou. Ela falou que tem a função afim, né? Que é a função onde o y ele é igual a x mais b. Tem também a função linear, que é quando o y ele é igual ao ax, onde o b ele é igual a zero. E tem também a função identidade, né? Que ela falou que o y é igual a x. E nessa questão, né, ela fala que o gráfico deu-se de forma linear. Então nós vamos utilizar, ó, como base que o gráfico ele foi formado por essa função aqui, ó, a função linear. E qual é a propriedade da função linear? Ela tem uma variação, né, que é o a, taxa de variação, que entre um ponto e outro ela é igual. Por exemplo, se eu colocar o 2014 aqui, a variação de 2013 a 2014 é igual a 2014 até 2015. Então é justamente dessa maneira que a gente vai descobrir o valor do ano de 2014, a porcentagem. Perceba que o eixo X ele está em anos. Então, se de 2013 a 2015 eu tenho 2 anos e de 2013 a 2014 eu tenho 1 ano, significa que no eixo Y o valor de 2014 ele vai estar exatamente no meio dessa reta, certo? E só reforçando que nesse gráfico aqui ele deu apenas o eixo X, mas você tem que entender, ó, que esses valores correspondentes ao eixo X, eles são os valores do eixo Y. Só que o eixo Y não está representado, mas você tem que perceber que ele existe aqui no gráfico, ó. Esse 59% é o Y, aonde o X ele é 2015. Quando o X ele é 2016, ele vai ter um valor bem aqui. Eu não sei qual é, mas ele vai ter um valor. Quando o X é 2017, o Y ele vai ser 61%. Beleza, galera? Então, descobri o valor de 2014, né? Vamos lá. Para descobrir esse valor, eu falei que ele está exatamente no meio dessa reta. Então, para a gente saber aqui o ponto médio dessa reta, né, a gente basta diminuir essa variação aqui e vamos ter o total de variação dessa reta. E como ele está no meio, se a gente dividir por 2, a gente vai ter a variação por ano, que é de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. Então, vamos lá para os cálculos, né? Fazer a diferenciação aqui, 67 menos 59, 67 menos 59, a gente sabe que isso aqui vai dar um total de 8, né? Total de 8. Então, de 67 para 59, varia 8, né? Como é uma reta decrescente, se a gente diminuir o 8 de 67, vai encontrar o 59. E uma coisa interessante, né, é você identificar que aqui é uma reta, é uma função afim decrescente
E nessa outra reta aqui é uma função afim crescente. Tá certo? Então, falou de 2014, voltando, né? A gente sabe que essa variação total é 8. Para a gente saber apenas de um ano, basta a gente dividir por 2. Porque de 67 para 59, ó, tem 2 anos. Se a gente dividir por 2, vai descobrir o anual. Então, aqui, ó, 8 dividido por 2. A gente tem um total aqui de 4. Então, a gente sabe que a cada ano varia 4%. E como é decrescente, a gente tem que diminuir diminuir 4 em 67. Então, a gente diminuindo esse valor, 67, menos 4, a gente tem um total de 63%. Portanto, o nosso valor de 2014 é 63%. Então, voltando aí pro gabarito, né? A gente pode perceber que a resposta certa é o item B. Então é isso, vamos para a próxima questão. Então, galera, a terceira questão, ela diz o seguinte: um sistema de depreciação linear estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Aí ele dá aí um gráfico, né, para você, e diz o seguinte: uma pessoa adquiriu 2 bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Aí dá os itens aí para você marcar, né? Então, galera, duas coisas que eu acho importante aqui de você se atentar. Primeiramente, é a parte escrita, né, do primeiro enunciado, que ele fala que o gráfico ele se dá de forma linear. Então, o que é que significa? Durante esses 10 anos, o produto ele vai chegar ao ponto zero, ao valor zero. E já que é linear, cada ano ele tem uma variação igual ao ano posterior. Por exemplo, no primeiro ano, se o produto ele diminui o valor em 200 dólares, no segundo ano ele também vai perder 200 dólares. No terceiro, no quarto, no quinto e assim sucessivamente. Essas são as características de uma função linear. Tá certo? Então, o segundo ponto, no segundo enunciado aí abaixo do gráfico, que ele disse que a pessoa da situação compra 2 bens, A e B, pagando 1.200 e 900 respectivamente. Quando ele fala esse respectivamente, você tem que entender que o produto A ele vai valer 1.200, porque são os 2 primeiros na ordem de citação, e o produto B vai valer 200 dólares, que vai ser o segundo na ordem de citação. Beleza? Então, como é que a gente vai saber quanto que esse produto vai valer em 8 anos? Como eu falei para você, né, na função linear a gente vai perder um valor a cada ano. Então, para a gente saber esse valor, sabendo que sempre vai ser igual, basta a gente dividir esse valor aqui por 10 anos. Aí a gente já vai descobrir o que a gente chama de taxa de variação, que vai ser o 1.200, vai ser o 1.200 dividido por 10 anos. Vamos chamar isso aqui de T. Tá certo? O T vai ser 1.200 dividido por 10. Isso aqui basta a gente cancelar os zeros. Vai ser igual a 1.200. Ou 120, perdão. Vai ser igual a 120. Então, beleza. 120 ele perde por ano. Só que a questão quer saber quanto que o produto vai valer em 8 anos. Então, a gente tem que calcular quanto que ele vai perder em 8 anos. Que é aproximadamente aqui. Um gráfico. Quanto que ele vai perder em 8 anos. Basta a gente pegar o 120, que é o valor que ele perde por ano, e multiplicar por 8. Vamos chamar isso aqui de P, que é o preço que vai valer em 8 anos. Que vai ser o preço que ele vai perder em 8 anos, tá certo? Que vai ser 120, que é o valor que perde por ano, vezes 8, que é o número de anos.
A gente fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar um resultado aí de 920, né? 8 vezes 12, que é 920. 96. Perdão, 8 vezes 12 é 96, desce o zero, 960. 960 é o que o produto A ele deprecia em 8 anos. Só que a questão quer saber a diferença de quanto ele vai valer. Então a gente tem que diminuir de 1.200 o 960. Diminuindo isso, né? Fazer uma separaçãozinha aqui. Diminuindo de 1.200 o 960, a gente obtém um valor de 240 dólares, né? Que a questão fala em dólar. Então, 240, eu vou colocar um Dzinho aqui para dizer que é dólar. Tá certo? Então, esse daqui é o valor do produto A, do bem A, em 8 anos. Agora, vamos fazer o mesmo procedimento para o valor B. Ele é R$900, em 10 anos vai depreciar. Isso significa que a cada ano ele vai perder exatamente, que a gente vai chamar aqui de T também, o valor que é 900 dividido por 10 anos. Esse valor aqui é igual a 90. Ou seja, a cada ano o valor desse produto ele deprecia em 90 dólares. E em 8 anos, um ponto que é aproximadamente aqui, quanto que ele vai depreciar? Basta a gente multiplicar o preço que ele deprecia por ano pelo número de anos, que no caso é 8. Então o valor que nós vamos chamar de novo de P', né? T', vai ser 90 vezes o número de ano, que é 8. Aí isso aqui vai dar um resultado multiplicando, né? Que 9 vezes 8, 72, desce zero, 720. Só que, assim como no produto A, o 960 aqui é o que ele perdeu. 960 também é o que ele perdeu. Quanto ele vai valer é essa partezinha aqui, ó. Que vai ser o 900 menos o 760. 900 menos o 720, perdão. Menos o 720. Isso aqui vai nos dar um valor de 180 dólares, que é a unidade que ele adota aí para o valor, tá certo? Beleza, Iago. Já resolveu a questão? Não, a questão pede a variação, a diferença entre os dois. Na verdade, não é a variação, é a diferença entre os dois. Então, eu tenho que diminuir de 240, eu tenho que tirar o 180. Fazer até de outra cor aqui, ó. Eu fazendo essa diferença, eu vou chamar essa diferença de R, que é a resposta. Essa diferença vai ser 240 menos o 180. 240 menos 180 dá uma resposta de 60. E essa foi a resolução da nossa questão. Então, galera, esse foi o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo de exercício na questão de função afim. Vai ter outro vídeo de exercício onde a gente vai tratar, já adiantando, a gente vai tratar a questão do coeficiente angular e linear, que são os próximos conteúdos que a Isabela vai falar com vocês. E foi basicamente isso, nós resolvemos 3 questões, e essas questões estão no nosso site, na nossa plataforma, que basta acessar www.easymath.com.br e você vai ter acesso a essas questões que eu resolvi e muitas outras. É isso, siga também o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, deixa o like e até a próxima.